A Segunda Guerra Púnica foi uma guerra de sobrevivência entre romanos e cartagineses. Essa guerra marcou o início de uma nova era em todo o Mediterrâneo, onde o vencedor controlaria o destino de várias nações. No alvorecer da Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca desafiou Roma ao atravessar os Pirineus e os Alpes, durante o verão e no outono de 218 a.C., em uma marcha surpreendente. Quando chegou à Itália, ele rapidamente conseguiu triunfos notáveis nas batalhas de Trébia e Trasimene, onde as legiões romanas sofreram derrotas devastadoras. Diante dessas derrotas, Roma recorreu ao escudo de Roma, Fábio Máximo, nomeado ditador para conter a ameaça cartaginesa. Fábio adotou uma estratégia de desgaste, evitando confrontos diretos, enquanto acabava com a capacidade de Aníbal de se abastecer. Mesmo sendo eficaz, essa abordagem frustrou muitos romanos impacientes, que esperavam um confronto direto para conseguir uma vitória decisiva. A estratégia de Fábio, embora inicialmente impopular, refletia uma compreensão profunda da situação. Se Aníbal Barca continuasse devastando a Península Italiana sem resistência, era possível que os aliados de Roma começassem a reconsiderar sua lealdade. Com o término do mandato de Fábio, o Senado optou por não estender seus poderes extraordinários. Logo, o comando foi transferido para os cônsules Cineu Servilio Gêmino e Marco Atílio Régulo. Em 216 a.C., com a volta das eleições, Caio Terêncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo assumiram como cônsules, reunindo um exército de tamanho sem precedentes, com o objetivo de destruir Aníbal. Políbio, o historiador grego, relata que, diante do crescente temor e ansiedade, o Senado romano mobilizou 8 legiões, um feito sem precedentes na história da República. Tradicionalmente, um cônsul comandava 2 legiões, mas a magnitude da ameaça cartaginesa exigiu uma resposta militar de escala muito maior. O Senado decidiu dobrar o número de legiões. Cada nova legião foi reforçada para contar com 5.000 soldados de infantaria e 300 de cavalaria, além de um contingente proporcional de tropas aliadas, elevando a cavalaria para 900 por legião. Isso resultou em um exército colossal de aproximadamente 40.000 soldados romanos e 2.400 cavaleiros. As fontes antigas, como Tito Livio, oferecem relatos variados sobre o tamanho exato desse exército, com algumas afirmando um aumento de apenas 10.000 homens em relação ao efetivo regular. Outras fontes dizem que o total de soldados era de mais de 80.000. Apesar das discrepâncias nos números, há um consenso de que os cartagineses enfrentaram um oponente de tamanho considerável. A estrutura de comando romana também sofreu mudanças significativas. Os 2 cônsules, que normalmente comandariam 2 legiões cada, encontrarão-se liderando todas as 8 simultaneamente. A lei romana estipulava que eles alternassem o comando diariamente, uma exigência que se mostrou desafiadora na prática. No dia da batalha, o comando recaiu sobre Varrão, cuja liderança foi posteriormente criticada e possivelmente distorcida pelas fontes aristocráticas. Varrão, sem descendentes influentes para defender seu legado, contrastava com Paulo, cujo neto, Cipião Emiliano, protegeu sua memória e influenciou narrativas históricas como as de Políbio. Em 216, Aníbal executou um movimento estratégico ao capturar Canas, um vital depósito de suprimentos na Apulia. Essa ação não só privou os romanos de recursos essenciais, mas também lhes impôs um controle territorial desafiador. Os cônsules romanos, determinados a reverter essa situação, organizaram uma marcha ao sul para confrontar Aníbal, estabelecendo acampamento nas proximidades do rio Ofanto. Varrão, assumindo o comando no primeiro dia, é frequentemente retratado como impulsivo e arrogante, ansioso por uma vitória decisiva contra Aníbal. Durante a aproximação a Canas, as forças de Aníbal realizaram uma emboscada, que Varrão conseguiu repelir. Embora este confronto inicial fosse de pouca significância estratégica, ele inflou o moral romano, possivelmente alimentando a imprudência de Varrão. Em contraste, Paulo, o outro cônsul, era conhecido por sua prudência e cautela. Ele mostrou cautela quanto ao combate em terreno aberto, considerando a superioridade cartaginesa em cavalaria. Apesar de suas preocupações, Paulo posicionou a maior parte das forças romanas a leste do Ofanto, enquanto uma fração menor foi destacada para proteger o acesso aos recursos e atrapalhar as linhas cartaginesas. Durante 2 dias, os exércitos permaneceram imóveis em seus acampamentos. No segundo dia, Aníbal, prevendo a mudança de comando para Varrão, provocou os romanos oferecendo batalha, mas Paulo recusou. Reconhecendo a dependência romana da água do rio, Aníbal enviou sua cavalaria para atacar o acampamento menor, causando desordem e cortando o abastecimento de água. Na véspera da batalha, um oficial cartaginês chamado Gisgo expressou surpresa com o tamanho do exército romano. Aníbal, com sua famosa astúcia,
Respondeu com uma observação perspicaz que aliviou a tensão entre suas tropas, destacando a ausência de qualquer soldado chamado Gisgo entre as vastas fileiras romanas. Relatos de historiadores como Apiano e Tito Livio sugerem que Aníbal empregou táticas de engano, enviando mercenários para se passarem por desertores. Esses guerreiros, armados secretamente, teriam causado tumulto dentro das linhas romanas assim que a batalha começou. No entanto, a autenticidade desses eventos permanece em debate entre os estudiosos. Os historiadores antigos frequentemente não fornecem datas precisas para os eventos que relatam, mas é dito que a batalha ocorreu em 2 de agosto de 216 a.C. Os números das tropas envolvidas em batalhas antigas muitas vezes não são confiáveis, e a Batalha de Canas não é exceção. Esses números devem ser tratados com cautela, especialmente os relacionados ao lado cartaginês. O exército cartaginês era composto por guerreiros de várias regiões, e poderia ter entre 40.000 e 50.000 soldados. A infantaria incluía cerca de 8.000 líbios, 5.500 gaetulianos, 16.000 gauleses e 8.000 guerreiros de diversas tribos da Espanha, incluindo ibéricos, celtiberos e lusitanos. A cavalaria de Aníbal também era bastante diversa. Ele comandou 4.000 númidas, 2.000 cavaleiros da Península Ibérica, 4.000 gauleses e 450 líbio-fenícios. Aníbal também tinha um contingente auxiliar de escaramuçadores, composto por 1.000 a 2.000 fundeiros baleares e 6.000 lançadores de dardos de diversas origens, possivelmente incluindo lusitanos. O fator de união do exército cartaginês era o vínculo pessoal que cada grupo tinha com Aníbal, o que reforçava a coesão e a eficácia das suas forças. O mais incrível era o espírito de liderança do general cartaginês, que sempre manteve seu exército unido, mesmo sendo tão diverso e formado por mercenários. A implantação convencional dos exércitos da época envolvia colocar a infantaria no centro, com a cavalaria nas alas. Os romanos seguiram essa convenção de perto, mas optaram por dar mais profundidade à infantaria, esperando romper rapidamente o centro da linha de Aníbal. Varrão sabia como a infantaria romana havia conseguido penetrar no centro de Aníbal em Trébia e planejou recriar isso em uma escala ainda maior. Os príncipes estavam estacionados imediatamente atrás dos astados, prontos para avançar no primeiro contato para garantir que os romanos apresentassem uma frente unificada. Como escreveu Políbio, os manípulos estavam mais próximos uns dos outros, ou os intervalos diminuíam, e os manípulos mostravam mais profundidade do que a frente. Embora os romanos superassem os cartagineses em número, essa implantação focada na profundidade resultou em uma linha de frente de tamanho aproximadamente igual ao dos oponentes. Aníbal, entendendo a abordagem tradicional romana, usou seu exército menor de forma estratégica para obter uma vitória tática. Ele posicionou suas forças com base nas qualidades específicas de combate de cada unidade, considerando seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, Aníbal colocou os fundeiros das baleares atrás da infantaria para lançar projéteis de longo alcance contra as tropas romanas. Ele posicionou seus ibéricos, celtiberos e gauleses no centro, alternando etnicamente na linha de frente, com ele mesmo e seu irmão Mago na liderança. Fontes romanas afirmam que essa posição foi escolhida por serem tropas menos confiáveis, mas análises modernas sugerem que foram selecionadas por sua experiência em batalha, encarregadas da retirada controlada que permitiria o movimento de pinça de Aníbal. A infantaria africana púnica foi colocada nas alas, pronta para atacar os flancos romanos no momento crucial. Asdrúbal liderou a cavalaria hispânica e gaulesa esquerda, perto do rio Alfidus, atual Ofanto, enquanto Ranão comandava a cavalaria númida direita. Com o flanco do exército no Alfidus, Aníbal evitou que esse lado fosse flanqueado pelos romanos. A cavalaria cartaginesa, composta por cavalaria média hispânica e cavalos leves da Numídia, tinha como objetivo derrotar a cavalaria romana e atacar a infantaria romana pela retaguarda enquanto ela pressionava o centro enfraquecido. As tropas africanas veteranas pressionariam pelos flancos no momento decisivo para cercar as legiões. Os romanos, posicionados em frente à colina que levava a Canas e com flanco direito cercado pelo rio Alfidus, tinham flanco esquerdo como único meio viável de retirada. Além disso, Aníbal manobrou suas forças de modo que os romanos ficassem voltados para o leste, com o sol da manhã brilhando em seus olhos e vento de sudeste soprando areia e poeira em suas faces. A estratégia de Aníbal, baseada na compreensão do terreno e das capacidades de suas tropas, foi decisiva para a vitória. À medida que os exércitos se aproximavam, Aníbal estendeu gradualmente o centro de sua linha. Políbio descreve. Ele organizou todo o seu exército em linha reta, avançou com as companhias centrais de hispânicos e celtas, mantendo o resto em contato, mas gradualmente caindo, criando uma formação em meia-lua.
A linha dos flancos se tornava mais tênue à medida que se prolongava, com o objetivo de usar os africanos como força de reserva e iniciar a ação com os hispânicos e celtas. Esta formação em forma de crescente, com o centro cartaginês curvado em direção aos romanos, tinha as tropas africanas nos flancos em formação escalonada. O objetivo desta formação era desacelerar o avanço da infantaria romana, permitindo que Aníbal mobilizasse sua infantaria africana de forma mais eficaz. Embora muitos historiadores considerem essa tática intencional, alguns sugerem que a curvatura poderia ser resultado natural de uma ampla frente de infantaria em movimento ou da pressão exercida pelo centro romano concentrado. A batalha começou com um feroz confronto de cavalaria nos flancos. Políbio relata que muitos cavaleiros hispânicos e celtas desmontaram devido à falta de espaço para lutar a cavalo, descrevendo a luta como bárbara, devido à sua brutalidade. A cavalaria cartaginesa conseguiu vantagem e eliminou seus oponentes romanos. No outro flanco, os númidas mantiveram a cavalaria aliada romana ocupada. Asdrúbal, liderando a cavalaria hispânica e gaulesa, não perseguiu a ala direita romana em retirada, mas conduziu suas forças para atacar a cavalaria romana que ainda lutava contra os númidas. Cercada, a cavalaria aliada cedeu, e os númidas os perseguiram fora do campo. Enquanto isso, a infantaria de ambos os lados avançava no centro do campo. O vento do leste jogou poeira nos rostos dos romanos, obscurecendo sua visão. Embora o vento não fosse um fator crucial, a poeira criada pelos exércitos tornou a batalha mais difícil para os soldados de infantaria. A infantaria ligeira de ambos os lados se envolveu em escaramuças indecisas, infligindo poucas baixas e retirando-se rapidamente. Aníbal, permanecendo com seus homens no centro, manteve uma retirada controlada. A genialidade de Aníbal mudaria o destino da batalha. O movimento de tropas hispânicas e gaulesas dobrou-se para dentro, passo a passo. Conhecendo a superioridade da infantaria romana, Aníbal instruiu sua infantaria a recuar deliberadamente, criando um semicírculo ainda mais estreito em torno das forças romanas. As tropas romanas, avançando para destruir o centro cartaginês em retirada, ignoraram as tropas africanas descomprometidas nas extremidades da formação. Isso deu tempo para a cavalaria cartaginesa repelir a cavalaria romana e atacar o centro romano pela retaguarda. A infantaria romana, sem proteção nos flancos, formou uma cunha que se aprofundou no semicírculo cartaginês, conduzindo-se para um beco formado pela infantaria africana nas alas. Neste momento, Aníbal ordenou que sua infantaria africana avançasse contra os flancos romanos, criando um cerco em um dos primeiros exemplos conhecidos de movimento de pinça. Com a cavalaria cartaginesa atacando pela retaguarda e a infantaria africana nos flancos, o avanço da infantaria romana foi interrompido abruptamente. Sem meios de fuga, os romanos foram totalmente massacrados. Políbio escreveu: à medida que suas fileiras externas eram continuamente reduzidas e os sobreviventes forçados a recuar e se amontoar, eles finalmente foram todos mortos onde estavam. Tito Livio descreve: tantos milhares de romanos estavam morrendo. Alguns, que suas feridas haviam despertado pelo frio da manhã, levantavam-se cobertos de sangue e eram dominados pelo inimigo. Alguns foram encontrados com a cabeça mergulhada na terra, aparentemente tentando cavar covas para si mesmos e sufocando-se. Victor Davis Hanson afirma que quase 600 legionários foram massacrados a cada minuto até que a escuridão pôs fim ao derramamento de sangue. Apenas 14.000 soldados romanos conseguiram escapar, incluindo Cipião africano, que escapou do cerco com 500 homens, a maioria dos quais encontrou refúgio na cidade de Canusium. Políbio escreve que, da infantaria romana e aliada, 70.000 foram mortos, 10.000 capturados, e talvez 3.000 sobreviveram. Ele também relata que, dos 6.000 cavaleiros romanos e aliados, apenas 370 sobreviveram. Tito Livio oferece números diferentes. 45.500 soldados de infantaria e 2.700 de cavalaria morreram, incluindo tanto cidadãos romanos quanto aliados. Ele também relata que 3.000 soldados da infantaria romana e aliada, e 1.500 da cavalaria foram feitos prisioneiros pelos cartagineses. Outros 2.000 fugitivos romanos foram presos na vila não fortificada de Canas pela cavalaria cartaginesa comandada por Cartalo. 7.000 caíram prisioneiros no campo romano menor e 5.800 no maior. Tito Livio provavelmente baseou seus relatos em Quinto Fábio Pictor, um historiador romano que lutou e escreveu sobre a Segunda Guerra Púnica. Além do cônsul Paulo, Tito Livio registrou a morte de 2 questores, 29 dos 48 tribunos militares, alguns de categoria consular, incluindo o cônsul do ano anterior, Cineu Servilho Gêmeo, e o antigo mestre da cavalaria, Marco Minúcio Rufo, e 80 senadores ou homens qualificados para o Senado.
Historiadores romanos e greco-romanos posteriores geralmente seguiram os números de Tito Livio. Apiano relatou 50.000 mortos e um grande número de prisioneiros, enquanto Plutarco mencionou 50.000 romanos mortos na batalha, 4.000 capturados vivos no campo, e 10.000 nos acampamentos de ambos os cônsules. Quintiliano afirmou que 60.000 homens foram mortos por Aníbal em Canas, e Eutrope indicou que 20 oficiais de posição consular e pretoriana, 30 senadores e 300 outros de ascendência nobre foram capturados ou mortos, juntamente com 40.000 soldados de infantaria e 3.500 cavaleiros. Alguns historiadores modernos rejeitam os números de Políbio e preferem os de Tito Livio. Quanto às perdas cartaginesas, Tito Livio registrou cerca de 8.000 homens mortos, enquanto Políbio relatou 5.700 mortos, sendo 4.000 gauleses, 1.500 hispânicos e africanos, e 200 cavaleiros. Nunca, quando a cidade estava em segurança, houve tanto pânico e confusão dentro dos muros de Roma. Portanto, recuarei diante da tarefa e não tentarei relatar o que, ao descrever, devo considerar menos do que a realidade. Tendo Cônsul e seu exército perdidos em Trasimeno no ano anterior, não foi um ferimento após outro que foi anunciado, mas um desastre multiplicado, a perda de 2 exércitos consulares, juntamente com os 2 cônsules, e que agora não havia nem nenhum acampamento romano, nem general, nem soldados, que Apulia e Sâmio, e agora quase toda a Itália, estavam na posse de Aníbal. Qualquer outra nação certamente teria sido esmagada por tal acumulação de infortúnios. Tito Livio, sobre a reação do Senado romano à derrota. Por um curto período, Roma ficou em completa desordem. Seus melhores exércitos na península foram destruídos, os poucos remanescentes estavam severamente desmoralizados, e o único cônsul remanescente, Varrão, estava totalmente desacreditado. Roma declarou um dia de luto nacional, pois quase todos tinham perdido um parente ou conhecido. A situação era tão desesperadora que os romanos recorreram ao sacrifício humano, enterrando pessoas vivas no fórum e abandonando um bebê enorme no mar Adriático, um dos últimos casos de sacrifício humano na história romana e um dos únicos registrados. Filipe V da Macedônia prometeu apoio a Aníbal após a vitória cartaginesa. Em apenas 3 campanhas em menos de 2 anos, Roma perdeu 1/5 de toda a sua população masculina adulta, cerca de 150.000 cidadãos. A vitória de Aníbal teve um impacto moral tão grande que a maior parte do sul da Itália se juntou à sua causa. Após a Batalha de Canas, províncias do sul, incluindo cidades importantes como Capua e Tarento, revogaram sua lealdade a Roma e juraram fidelidade a Aníbal. Tito Livio observou que a derrota em Canas foi mais grave do que as anteriores, pois abalou a lealdade dos aliados de Roma, que começaram a duvidar do poder romano. As cidades gregas da Sicília se revoltaram contra o controle romano, e o rei macedônio Filipe iniciou a Primeira Guerra Macedônica em aliança com Aníbal. Aníbal também garantiu uma aliança com Hierônimo de Siracusa, o único rei independente remanescente na Sicília. Tito Livio ilustra o estado do moral romano com 2 anedotas vívidas. A primeira relata o irmão de Aníbal, Mago, que voltou a Cartago com a notícia da vitória, declarando que Aníbal havia matado mais de 200.000 soldados romanos e feito 50.000 prisioneiros. Ele apresentou uma coleção de anéis de ouro, pertencentes a cavaleiros romanos mortos em batalha, diante dos senadores cartagineses. A segunda anedota envolve Lúcio Cecílio Metelo e 3 tribunos militares, que se refugiaram em Canusium com outros romanos desmoralizados. Eles discutiram a possibilidade de abandonar Roma e buscar trabalho como mercenários no exterior. Públio Cornélio Cipião, ao saber disso, irrompeu na reunião, com sua espada em punho, fez os homens jurarem que nunca abandonariam Roma, ameaçando-os com a morte caso recusassem. Pouco depois, esse homem seria o responsável por salvar Roma. Após a batalha, Maharbal, comandante da cavalaria númida, incentivou Aníbal a marchar imediatamente sobre Roma. No entanto, o líder cartaginês recusou. Maharbal ainda disse: Aníbal, você sabe como obter uma vitória, mas não sabe como usá-la. Em vez disso, Aníbal enviou uma delegação liderada por Cartalo para negociar um tratado de paz com Roma, mas o Senado recusou-se a negociar. Em resposta, Roma mobilizou toda a sua população masculina, criando novas legiões e recrutando camponeses sem terra e até escravos. A palavra paz foi proibida. Para Roma só servia a vingança e a vitória. O luto foi limitado a 30 dias e até mesmo as lágrimas públicas foram proibidas. A verdade é que Aníbal tinha razões estratégicas para não marchar sobre Roma. Segundo o historiador Hans Delbrück, o exército cartaginês estava exausto e um ataque direto seria infrutífero, anulando o impacto psicológico da vitória em Canas. Aníbal provavelmente buscava desmoralizar os romanos e forçá-los a um acordo de paz,
em vez de destruir Roma completamente. Durante o restante da guerra na Itália, os romanos evitaram confrontos diretos com Aníbal, preferindo usar vários exércitos independentes que, somados, superavam as forças cartaginesas. A estratégia fabiana de evitar batalhas decisivas e focar na retomada de pontos fortes finalmente forçou Aníbal a recuar para Crotona. Eventualmente, ele foi chamado de volta à África, onde a derrota na Batalha de Zama encerrou a Segunda Guerra Púnica. A Batalha de Canas teve um grande impacto na estrutura militar e na organização tática do exército republicano romano. Em Canas, a infantaria romana adotou uma formação semelhante à falange grega, o que os deixou vulneráveis à tática de duplo envolvimento de Aníbal. A falta de capacidade de manobra do grande exército tornou impossível para eles combaterem o cerco estratégico usado pela cavalaria cartaginesa. Além disso, as leis romanas que exigiam a alternância de comando entre os dois cônsules comprometiam a consistência estratégica. As legiões nunca foram feitas para vencer através do número, mas sim devido à sua hábil maneira de lutar. De nada adiantou tantas legiões comandadas por líderes incapazes. Canas é conhecida por ser o caminho inicial para a reinvenção do exército romano, que só iria evoluir ao longo dos próximos séculos, e Cipião Africano seria o grande responsável pela reinvenção do exército romano em Zama. A batalha também revelou os limites de um exército de milícias de cidadãos. Após Canas, o exército romano evoluiu gradualmente para uma força profissional. As reformas resultantes da necessidade de enfrentar as táticas de Aníbal contribuíram para uma reorganização que aumentou a eficácia do exército romano, preparando melhor para futuras campanhas. Canas é tão famosa pelas táticas de Aníbal quanto pelo papel que desempenhou na história romana. Não só Aníbal infligiu uma derrota à República Romana de uma forma que não se repetiu durante mais de um século, até a menos conhecida Batalha de Arausio, mas a batalha também adquiriu uma reputação significativa na história militar. Como escreveu o historiador militar Theodor Eirault Dodge, poucas batalhas dos tempos antigos foram mais marcadas pela habilidade do que a Batalha de Canas. A posição era tal que colocava todas as vantagens do lado de Aníbal. Will Duran escreveu: foi um exemplo supremo de comando, nunca melhorado na história, e estabeleceu as linhas das táticas militares por 2000 anos. O duplo envolvimento de Aníbal em Canas é frequentemente visto como uma das maiores manobras de campo de batalha da história e é citado como o primeiro uso bem-sucedido do movimento de pinça no mundo ocidental a ser registrado em detalhes. Canas foi uma real batalha de aniquilação. Como escreveu Dwight David Eisenhower, comandante supremo da Força Expedicionária Aliada na Segunda Guerra Mundial. Todo comandante terrestre busca a batalha da aniquilação. Na medida em que as condições permitem, ele tenta duplicar na guerra moderna o exemplo clássico de Canas. Até hoje a batalha é estudada em academias militares em todo o mundo. Existem 3 relatos principais da batalha, nenhum deles contemporâneo. O mais próximo é Políbio, que escreveu seu relato 50 anos após a batalha. Tito Livio escreveu na época de Augusto, e Apio ainda mais tarde. O relato de Apiano descreve eventos que não têm relação com os de Tito Livio e Políbio. Políbio retrata a batalha como o ponto mais baixo da sorte romana, talvez para enfatizar a subsequente recuperação romana. Alguns historiadores afirmam que seus números de baixas são exagerados. O historiador Martim Samuels questionou se era de facto Varrão quem estava no comando naquele dia, alegando que Paulo poderia ter estado no comando pela direita. Essa batalha feriu o orgulho romano, onde a própria Roma sentiu o terror da ira de Aníbal, tanto que a expressão "Aníbal está às portas" foi usada durante séculos, sempre que um inimigo poderoso ameaçava Roma, ou quando uma criança teimava com sua mãe. Essa batalha é para muitos a mais desastrosa da história romana, sendo sem dúvidas crucial, e com tudo o que aconteceu, qualquer outra nação do mundo teria se rendido em meio a uma derrota tão grande. Nas fontes mais exageradas, Roma teria perdido entre 67.000 e 580.000 soldados em um único dia, uma grande porcentagem da população masculina de Roma. Somente a Batalha de Araúzio foi mais sangrenta, com algumas fontes falando em 120.000 romanos. No entanto, temos que levar em consideração que eram tempos diferentes. Na época de Araúzio, Roma estava muito mais estabilizada e tinha generais capazes para derrotar os bárbaros. Já em Canas, os romanos não sabiam o que fazer. A ascensão de Cipião Africano foi uma luz em meio à escuridão.